Boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham aqui. Estamos aqui com o 18º vídeo sobre o jejum de Daniel, que nós temos falado sobre o Espírito Santo, o recebimento da presença de Deus. Estamos já praticamente no final desse propósito aqui. Hoje nós iremos falar como a gente tem que manter o Espírito Santo dentro de nós. Aqui está no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Paulo ele vai dizer exatamente isso aqui. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A Bíblia ela faz essa diferença entre o espírito do homem e o espírito de Deus. O Espírito Santo, que é escrito em maiúsculo nos textos sagrados, que é a própria referência dele, e tem o espírito do homem, que é o que? A sua inteligência, o seu conhecimento, a sua consciência. Esse espírito ele é muitas vezes descrito nos manuscritos, né, nos textos, em minúsculo. Ou seja, para se referir ao espírito humano. Enquanto o espírito de Deus é referente em maiúsculo para exaltar em si a soberania dele. E para ver essa diferença. E quando Paulo ele diz para andarmos nesse espírito, ou seja, no Espírito Santo, no caminho do Espírito Santo, ele diz para a gente cumprir a vontade de Deus. Basicamente para cumprir a vontade de Deus. É cumprir aquilo que Cristo deixou para a gente fazer, para aquele manual de vida que ele veio. Ele veio a este mundo, digamos assim, para deixar esse manual de vida, essa forma de vida que nós temos que lidar, que nós temos que ter. E o Espírito Santo ele serve para nos orientar no caminho. Ele serve para nos dirigir, ou seja, para, digamos assim, nos pilotar nesse caminho. Porque o caminho da salvação é como se fosse essa pista de carro. E o Espírito Santo, ele é o único que consegue dirigir a nossa vida até a linha de chegada de forma completa, de forma, digamos assim, vitoriosa. Porque quando o ser humano, com suas próprias forças, tenta chegar, né, digamos assim, em questão às vezes de merecimento, muitos acham que é questão de merecimento, muitos acham que é questão de, de fazer obras que fará ela ser salva, como muitas pessoas não só pensaram, como até hoje muitas pensam. Mas a gente vê claramente na palavra de Deus que não é desse jeito que você é salvo, que somos salvos. Nós somos salvos mediante a fé. Quando a gente crê no Senhor Jesus Cristo, cremos no seu sacrifício, aceitamos o seu sacrifício, se arrependemos dos nossos próprios pecados e passamos a viver uma vida santificada nos caminhos dele. E quando nós nos batizamos nas águas, ou seja, morremos, ocorre a morte da velha criatura e o nascer da nova criatura, o próximo passo é o batismo, é o recebimento com o Espírito Santo, é o batismo do Espírito Santo, que é o selo da salvação. Sem ele, a gente não pode ser salvo. É impossível ser salvo sem ele, porque ele é quem nos sela, é ele quem nos dá esse passaporte para chegarmos até o reino de Deus. E, em contraste, existe, digamos assim, o espírito, o caminho da carne, o caminho do pecado, que é a concupiscência que está sendo retratada aqui pelo apóstolo Paulo. Ou seja, essa carne que é o que? As nossas vontades, os pecados, os desejos. Ele entra em contraste aqui para, digamos assim, se opor ao Espírito. E aí, exatamente isso que está escrito no versículo seguinte, que Paulo vai dizer, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Ou seja, a carne, ela é a vontade nossa. Ela é a vontade da nossa natureza humana, da nossa velha natureza. Quando a gente nasce com essa natureza natural, digamos assim, essa natureza natural, ou seja, essa natureza original. Porque a gente é caído. Desde o Éden, desde o pecado do Jardim do Éden, a queda do homem, o ser humano ele caiu. Não era pra gente estar. Não era pra nós sermos, né, originalmente atraídos pelas coisas do mundo, pelas coisas erradas. Primeiro, que as coisas erradas nem existiam. Porque quando Deus criou tudo, ele criou tudo perfeito. Ele criou o jardim, ele criou o mundo, criou a natureza, ele criou os animais, criou as águas, os montes, as montanhas, enfim. Ele criou tudo perfeitamente. E ele criou Adão, depois criou Eva. Era tudo perfeito. Tudo era perfeito, era tudo equilibrado.
Mas foi quando o pecado entrou no mundo por causa da desobediência que o mal ele conseguiu ter ação na vida do ser humano. Ele teve ação no mundo inteiro, né? E foi um impacto no mundo inteiro. Quando o mal, o pecado, conseguiu entrar no mundo. E até hoje, como a própria escritura diz, né? E a gente retratou num vídeo aqui, que a natureza, né, o mundo, ele sofre dores de parto até hoje. Ele sofre dores de parto, ou seja, ele sofre pelo impacto do pecado. Ele sofre pelo impacto da desgraça, da maldição que foi colocada nesse mundo por causa da queda. Jesus ele veio para libertar o ser humano da carne, libertar o ser humano do pecado. E com contraste, Deus amou o mundo para fazer isso, para enviar o seu Filho a esse mundo, para que a gente não continuasse sendo escravo desse pecado. Ou seja, o ser humano no começo, ele voluntariamente pecou contra Deus. Deus, ele amou o mundo e de uma tal maneira, como a própria escritura diz, que ele enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados. Ele enviou Cristo Jesus aqui como forma de homem, o Deus Filho em forma de homem, para morrer pelos nossos crimes, digamos assim, pela nossa dívida que foi paga por ele na cruz do Calvário. E através deste sacrifício que ele fez por nós, nós podemos alcançar a salvação, mas não por nosso mérito, não porque a gente merece, não porque a gente conseguiu isso, a gente alcançou isso conquistando com a força do nosso próprio braço, com a nossa força humana. Não é isso, não é. A gente não alcança a salvação igual você, por exemplo, vai alcançar um diploma, você vai conseguir passar num concurso, você vai conseguir se formar na faculdade, conseguir um emprego bom, você vai conquistar isso, aquilo outro na vida. A salvação, ela não é desse jeito, ela não é conquistada por força, por mérito, por merecimento. Ela é conquistada quando a gente crê, quando a gente obedece, quando a gente dá a nossa vida para Deus, quando a gente coloca todo o nosso eu nas mãos dele, quando a gente sacrifica também a nossa vida no altar, o nosso coração, quando a gente mortifica a nossa carne, ou seja, quando a gente para de viver conforme a nossa humanidade, que é uma humanidade caída, e passa a viver conforme a humanidade que Cristo quer nos dar. Quando a gente tem a mentalidade de Cristo dentro de nós. Jesus, por exemplo, ele estava como homem, mas não pecou. É possível a gente fazer isso? Infelizmente não, porque a gente é caído. A gente, nossa natureza é caída. Mas a Bíblia diz para nós sermos imitadores de Cristo. Ou seja, nós temos que fazer no máximo viver em obediência, viver na reta justiça de Deus, viver na reta justiça dos caminhos dele. Então, uma coisa, meu amigo, que a gente quer falar aqui é isso, que o Espírito Santo, ele briga, digamos assim, com a carne. E a carne, ou seja, o pecado, ele briga com o Espírito Santo também. Não tem como você receber o Espírito Santo. Não tem como você ser batizado com a presença de Deus se você tiver com pecado dentro do seu coração. Se você continuar vivendo na prática do pecado. Se você continuar vivendo na prática dos mesmos erros que você já sabe que é pecado. Você não é ignorante. Você sabe do que estamos falando aqui, do que estamos falando. Não é acusação direta. Mas se você realmente tá com a sua consciência pesada diante de Deus, não é uma acusação, meu amigo. Aliás, o fato desse vídeo ter aparecido pra você e você tá ouvindo essas palavras, prova o cuidado que Deus tem com você. Porque a palavra diz que ele não quer que nenhum dos que foram entregues a ele se perca. Se você é um escolhido de Deus, ele não quer que você se perca. Se Deus ele conseguiu encontrar dentro de você um coração aflito, um coração quebrantado, é esse coração que ele quer agir, é esse coração que ele quer usar. Ele poderia, entre bilhões de pessoas, vamos dizer assim, entre bilhões de corações, ele podia usar os corações mais poderosos, das pessoas mais ricas desse mundo. Mas as pessoas mais influentes deste mundo, as mais influentes que você pode conseguir imaginar, elas não são humildes diante de Deus. Elas querem se preocupar com a fama, elas querem se preocupar com o dinheiro, com as riquezas, com as coisas desse mundo, com as coisas terrenas. Elas não querem se preocupar com a eternidade. Muitas delas apenas vão dizer, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. Mas quantas delas estão dispostas a parar de viver nas práticas dos pecados delas?
Quantas delas estão dispostas a parar de esbanjar essa riqueza terrena, a parar de buscar o prazer terreno, para começar a buscar o prazer que vem do Espírito Santo? Quantas delas estão dispostas a abandonar o mundo, abandonar essa fama que existe ao redor delas, que às vezes é uma fama que não agrada a Deus? Porque muitas pessoas elas trabalham com coisas que não agradam a Deus. Quantas delas estão dispostas a abandonar isso por amor à sua própria alma? Pela salvação da sua alma, por Cristo? Quantas delas estão dispostas a fazer isso? São poucas. Por exemplo, ultimamente, teve alguns funkeiros que abandonaram essa carreira do funk para se converter a Cristo. A gente não pode dizer se foi uma conversão real, se foi uma conversão fingida. Eu, obviamente, espero profundamente que tudo isso seja verdadeiro. E eu quero realmente que seja verdadeiro. E se realmente for verdadeiro, graças a Deus. Mas de fato, existem pessoas que são desse meio que realmente elas encontram Jesus. Elas realmente resolvem abandonar a si mesmas, sacrificar o seu eu, o seu interior. Quando entendem a palavra da verdade, entendem a escravidão do pecado, o mundo que estava escravizando elas. Quando elas entendem o espírito maligno que estava, digamos assim, dominando a elas, o diabo que elas estavam servindo, e elas recorrem então para a verdade, porque elas entendem que estavam servindo a mentira, e elas recorrem à verdade que é Jesus, elas entendem a verdade e recorrem a essa verdade, a vida delas é transformada, é mudada, de dentro para fora. O coração, a alma, a vida é transformada. Porque elas conseguiram se esvaziar dos seus pecados, das suas concupiscências, das suas transgressões, das suas iniquidades, daqueles pecados que elas viviam na prática, conscientemente sabendo que aquilo era ruim, que aquilo era mal perante Deus, e mesmo assim elas viviam naquilo. Mas elas conseguiram abandonar, se arrepender, graças a Deus por isso. Mas muitas vezes Deus ele não escolhe muitos daqueles, porque muitos, infelizmente, desse meio, elas não têm coragem de fazer essa atitude. E por isso que muitas vezes Deus ele escolhe, é como diz mesmo, as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ou seja, ele vai usar as coisas que são consideradas desprezíveis desse mundo. E você pode, muitas vezes, pode até você mesmo achar que você é uma pessoa desprezível, que você não vale nada, que você deveria sumir, que você não é importante, que você não vale nada, que ninguém liga pra você. Você mesmo pode se autodesvalorizar aí. E eu não vou colocar palavras motivacionais aqui pra você. Eu só vou te dizer uma coisa. Que Deus quer usar esse tipo de pessoa que é você. É esse tipo de pessoa mesmo que Ele quer usar. Se você de fato é assim, é esse tipo de pessoa que Ele quer te usar. Que Ele quer usar. Pra obra dEle. Que Ele quer salvar. Porque, meu amigo e minha amiga, entenda. Talvez o mundo não te ame. Talvez o mundo não encontre valor em você. Mas Deus consegue encontrar esse valor dentro de você. Porque você possui uma alma. E essa alma, ela vale mais do que qualquer coisa. E é isso que Deus enxerga. É o valor que Deus te dá. Porque você, meu amigo, é um prêmio maior do que qualquer riqueza. Maior do que qualquer ouro, dinheiro que pode se ajuntar nesse mundo. É você. E é você que Ele quer salvar. Então, tá na hora de se esvaziar. Para receber a presença dele dentro de si. Que é o Espírito que vai te guiar, que vai te direcionar até o caminho da salvação. Aquele que vai dirigir sua vida, que vai transformar sua vida por completo. Você tem que esvaziar o seu interior, o seu eu próprio. Você, meu amigo e minha amiga, você aceita esse desafio de abandonar tudo que é dentro de você, tudo que está dentro do seu coração, que realmente desagrada a Deus, que você vê que entra em conflito com a fé, pela salvação da sua alma. Você tem coragem? Você tem coragem de aceitar esse tipo de desafio? Eu aceitei. E pela misericórdia de Deus, a minha vida foi transformada. Porque eu não tenho gravações, mas a minha vida, quando eu era um jovem, antes de conhecer Jesus, eu muitas e muitas vezes já falei isso aqui, mas eu era um jovem angustiado, eu era destruído, meus amigos. Eu não achava valor em mim. Eu era perdido, praticamente, eu era perdido. Eu era totalmente desprezado, digamos assim. Eu mesmo me sentia desprezado. Eu já cheguei a me sentir no topo. É igual Paulo, que eles consideram o maior de todos os pecadores. Cara, eu achava que eu tava lá no
topo, tipo lá na ponta do Monte Everest dos pecados. Eu me sentia desse jeito. Então, se a mim que eu me sentia desse jeito, Cristo me transformou quando eu me entreguei para Ele, quando eu coloquei minha vida nas suas mãos, minha vida no altar, talvez você possa se considerar muito pior ainda. Talvez há adjetivos piores que você se autoclassifique aí. Quem dirá então? Será que ele também não vai fazer a mesma coisa? Aceite esse desafio e você verá. Você verá se essa palavra não vai cumprir na sua vida. Que essa palavra, ela transforma. E ela promete isso. Ela promete: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o teu coração. Se você tem estado à procura de paz, à procura de um alívio não momentâneo, mas um alívio que seja permanente, não há terapia, não há psicólogo, não há, sabe, terapeutas, não há nada disso que pode te ajudar, a não ser o Senhor Jesus, que pode te curar de fato, somente Ele. E essa é a palavra que está sendo disposta, está sendo disponível a você. Ele quer transformar a sua vida. Se você está em busca dessa resposta, da solução da sua vida, Jesus está aí, digamos assim, de braços abertos para te receber. Só depende da sua escolha, da sua decisão. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficando aqui por aqui. Nosso vídeo até que foi um pouco mais longuinho assim. Eu estava esperando fazer um pouco menos, mas a gente fez um vídeo que foi suficiente para tratar do tema de hoje. Então fique com isso na sua mente e busque praticar. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos e vamos ficar firmes até domingo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.